Olá, amigos! Dando continuidade a estas abordagens rápidas que nós estamos dando do livro Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês, se tiver interesse, possam depois se aprofundar nos temas que nós estamos falando aqui. Hoje iremos falar sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, especificamente o item 25, a necessidade da encarnação. Então, o próprio nome do capítulo fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Pois então, como faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse livro traz a essência religiosa dos ensinamentos de Cristo. Quando Jesus falou essas palavras, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no Evangelho, que está na Bíblia também, o Evangelho faz parte da Bíblia, ele quis dizer que a primeira vez que ele falou sobre a reencarnação, o que contradiz algumas pessoas que dizem que a reencarnação não está na Bíblia. E está, porque Jesus falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é renascer aqui no mundo material. Claro, algumas pessoas também interpretam essa frase de Jesus como que pode ser aquele renascer psicológico, renascer que a pessoa se renova, né? Também pode ser interpretado dessa maneira. Mas Jesus também, em outras vezes, ele conversando com Nicodemos, que é quando ele está falando essa frase, ele quis dizer que o que vem do Espírito, né? O que vem do Espírito pode renascer. Também ele falou uma vez que Isaías tinha voltado e ninguém reconheceu. Isaías, que ele quis dizer, era o João Batista. Então, a reencarnação ela está também no Evangelho e na Bíblia. Mas, falando sobre o tema, né, a necessidade da reencarnação, a gente entende que são várias perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira pergunta que eu gostaria de lançar para vocês pensarem é: existe mesmo reencarnação? Será que existe reencarnação? Ou é apenas alguma coisa inventada também por nós? O que vocês acham? Então vamos pensar ao contrário. Vamos pensar o seguinte: se não existe reencarnação, vamos imaginar assim, que não existe reencarnação e que nós estamos aqui vivendo, e essa é a única vida que nós tivemos. Nunca tivemos vidas anteriores e nunca vamos ter vidas depois. E essa vida é tudo. E aí a gente começa a parar para pensar: se nós temos uma vida só, como que nós vamos entender as diferenças sociais que existem, as injustiças que a gente olha por aí? Como é que a gente vai entender? E como é que a gente vai, vendo essas injustiças do mundo, ainda assim vai conseguir aceitar que existe um Deus que ele é infinitamente bom e justo, que é só bondade e só amor? Se a terra tem pessoas passando fome, se na terra as pessoas nascem cegas, se na terra as pessoas nascem paralíticas. Então, se existe uma vida só, então Deus chega ali e cria: tu vai nascer cego, tu vai nascer pobre, tu vai nascer rico, feliz, super feliz assim, vai ser astro de TV, vai produzir, fazer filmes, vai trabalhar em Hollywood, né? Vai ser grandes atores e tal. Tu vai ter talento, tu vai ser um cientista inteligente, outro não vai ser cientista inteligente, tu vai ter dificuldade em tudo. Se a gente tem uma vida só, não dá para conciliar a ideia de uma vida só com uma ideia de Deus justo. Então,
a gente para pensar e começa a entender que essa ideia da reencarnação é uma verdade praticamente, é uma verdade universal. Porque em outras, assim, no Oriente já é comum a ideia da reencarnação. E dentro do Espiritismo é um princípio básico a ideia da reencarnação. Por quê? Como é que funciona? Que nós somos espíritos que foram todos criados iguais, com a mesma simples quer dizer que a gente não tinha maldade, e também que a gente não tinha maldade nem bondade, a gente era tipo zero, assim, a gente era um espírito zero quilômetro, assim. E também ignorante quer dizer que a gente não tinha desenvolvido ainda a nossa razão, a nossa inteligência. E aí a gente nasce e vai tendo experiências e vai vivendo. Em cada vida nova, a gente adquire tanto conhecimentos, inteligência nova, quanto também desenvolve o nosso amor, a nossa bondade. Então hoje a gente vê na vida pessoas que são muito, muito inteligentes, que são cientistas. Essas pessoas em várias reencarnações desenvolveram a inteligência dela. Então não existe nada injusto. Deus não chegou e criou, tu vai ser o Einstein. Não, o Einstein foi bem burro antigamente, na primeira encarnação dele, e foi desenvolvendo a sua inteligência. Assim como um jogador de futebol, assim como um grande atleta, que quero dizer, que também um grande músico que toca piano, por exemplo, o Mozart. Uma criança que com 4 anos toca piano, sem saber nada, escuta e já sai tocando. É claro que ele trouxe isso de outras reencarnações. Então a reencarnação é um fato mesmo. É um fato. E o mais bonito de tudo é que ela explica que não existe injustiça, né? Que Deus é soberanamente justo e bom mesmo, de verdade. Porque tudo que nós estamos passando agora, nesse momento, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, foi nós mesmos que criamos ou nessa vida, são consequências de atitudes e de atos que nós fizemos nessa vida ou em vidas anteriores. Se a causa não está, o sofrimento não está nessa vida, pode estar em vidas anteriores. Então a reencarnação, ela faz entender que nós somos espíritos que vamos evoluir infinitamente, sempre. Jesus é um espírito de luz, é o governador espiritual da Terra. Ele também reencarnou várias vezes até ser Jesus. Ele não nasceu Jesus, não criaram assim, tu vai ser Jesus. Então, um dia, se a gente quiser, a gente pode ser que nem Jesus. Claro que na minha ideia, assim, claro, pessoal, eu acredito que eu vou ter que reencarnar mais umas 600 reencarnações ou mais para chegar perto de Jesus, ou muito, muito mais. De tanto que a gente se conhece e vê as dificuldades que a gente tem, né, de perdoar, de amar, fazer o bem, mesmo sabendo que isso só nos faz trazer paz, só nos melhora. A gente ainda tem dificuldade, a gente é um ser que estamos em desenvolvimento, estamos aprendendo a amar o próximo, né? A ser solidário, essas coisas todas. E então a ideia, a reencarnação, só com a reencarnação, ela é a chave, é como se fosse assim, uma chave que abre a porta para a gente entender muitas coisas, né? Isso, como a gente está falando rapidamente, vocês podem estudar mais depois, lendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todo o Livro dos Médiuns e tal, para vocês frequentar uma casa espírita também. Eu acho que é interessante, não para ser espírita, mas para melhorar a sua vida, né? Assim, e se tornar uma pessoa melhor, né? Tá, então existe reencarnação. A outra pergunta, por que reencarnamos? Por que nós reencarnamos? E a explicação é isso. Reencarnamos para evoluir e crescer. A terceira pergunta seria assim, se existe realmente reencarnação, então por que ninguém se lembra? Ninguém lembra da vida anterior. Por que eu não me lembro o que eu fui na vida anterior? Né? Por que ninguém lembra? Primeiro passo, né, que está segundo os mentores espirituais. A gente não lembra das encarnações porque a cada vida nova é como se fosse uma grande oportunidade, é como se fosse uma grande chance
essa vida, apesar de a gente ter vidas anteriores, essa vida é a mais importante. Então, essa encarnação que nós estamos, nós temos que aproveitar ela, tornar, aproveitar essa dádiva de Deus, que é a vida, de uma forma mais útil e mais benéfica possível. Então, se a gente começar a lembrar do que a gente fez, se eu me lembrar que eu matei uma pessoa em outra vida, como é que eu ia ficar cheio de problemas aqui? Eu ia estar cheio de... não estaria aproveitando a chance que Deus está me dando de voltar aqui. Ou se eu me lembrar que, olhando assim, o meu irmão ali, na minha família, teve alguém que me prejudicou muito numa vida anterior, ou me fez muito, né, foi meu inimigo na vida anterior, tirou meus bens, vai renascer todo aquele ódio. E a ideia é que a gente aprenda a perdoar. Então, a cada reencarnação, a gente olha para as pessoas e todas as pessoas são iguais. Assim, a gente não pode lembrar que nós estamos vendo um inimigo, porque Jesus falou, amai os inimigos, né? Então é a chance de a gente deixar de ter inimigos. Então, por isso que a gente não se lembra das encarnações anteriores, certo? Porque essa é a sabedoria divina que fala. Mas a gente tem intuições, a gente tem déjà vus. Quando a gente vê uma pessoa que a gente amou muito numa vida anterior, a gente sente uma grande afinidade, né? Então existe isso. E também todas as nossas características que nós temos hoje, a nossa personalidade, os nossos dons, entre aspas, né, dons para fazer tais coisas, tal, talentos, a gente trouxe de outras encarnações que a gente já andou praticando. Então, era isso, né, que eu gostaria de conversar para vocês. Se vocês quiserem estudar mais, né, o que é a reencarnação, ou saber, se aprofundar um pouco mais desse tema, né, vocês podem ler livros, né, da doutrina espírita, né, ou outros livros, né, e isso realmente nos ajuda muito. Então, e que Jesus, então, nosso mestre amado, possa nos ajudar, nos fortalecer, para que possamos, né, aproveitar bem e seguir e praticar os seus ensinamentos. Então, obrigado muito, né, pela atenção, e até a próxima, então. Beleza? Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.